A gente vai conversar nessa noite sobre fé. Tudo que vamos falar aqui tem a ver com fé. A convicção ativa a confissão. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Eu queria que você ouvisse inicialmente os versículos que eu vou citar aqui, apenas prestasse atenção. Um dos versículos mais conhecidos da Escritura, pelo menos esse foi um dos versículos que mais rapidamente, no início da minha vida cristã, eu consegui decorar, né? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, numa outra versão, na NVI, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E Jesus, falando da fé um dia, ele direciona uma palavra aos seus discípulos em resposta ao questionamento deles. E a Bíblia, então, em Mateus 17:20, vai dizer assim: ele respondeu, por que a fé que vocês têm é pequena? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Amém? Esses dois textos falam da fé. O primeiro, ele dá uma definição de fé e fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E o outro versículo, ele vai falar que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos voar muito alto, nós vamos alcançar voos muito altos. Eu preciso dizer duas coisas muito importantes sobre fé nesse momento. Quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, nós temos uma fé que é uma fé ainda muito tímida. Nós temos a fé inicial da jornada cristã, da vida cristã. É uma fé que ainda não é uma fé madura, é uma fé que ainda não é uma fé grande, é uma fé que ainda precisa ser lapidada. Como assim? Observe. Quando nós conhecemos Deus, quando nós conhecemos Jesus e vamos aprender sobre fé, pelo menos na minha vida e na vida de muita gente, foi assim, nós estamos ainda engatinhando, nós estamos aprendendo as bases elementares da vida cristã e da fé cristã. E nós aprendemos sobre fé no começo da nossa caminhada com o Senhor. A gente aprende sobre fé. Mas entre o aprendizado e a prática, a vida da fé, há um caminho a ser percorrido. E a gente vai aprender, então, sobre fé no dia a dia. E aí, então, nós deixamos aquela base da fé, aqueles caminhos iniciais, aquela jornada inicial, e vamos aprofundando nossa vida na nossa comunhão com Deus, e aí vamos desenvolvendo a nossa fé. O grande problema é que, para a vida de algumas pessoas, o tempo passa, mas a fé continua uma fé pequena, uma fé imatura. Ao passo que o desejo do coração de Deus é que a nossa fé seja uma fé muito grande, uma fé madura. E uma fé madura precisa de tempo para ser gerada. Agora, eu te peço, por favor, no nome de Jesus, se você está já um bom tempo na jornada e quando olha para a sua fé, consegue enxergar que a sua fé ainda não é uma fé que é profunda, começa a rever aí os seus conceitos, começa a rever a sua vida com Deus, começa a rever a sua intimidade com o Pai, porque certamente Deus, Ele deseja te proporcionar uma fé muito profunda e muito grande. Em nome de Jesus, amém? Acredite nisso, creia nisso e busque uma fé maior. Não seja a sua fé uma fé rasa. Quando falamos de fé, nós precisamos entender duas coisas muito importantes. A primeira delas é o que é de fé para nós. A gente precisa de definir o que é de fé. E aí o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 14:23. Ele vai falar sobre um tema muito importante, ele vai falar a respeito do que é a fé. Romanos 14:23, nas palavras do apóstolo Paulo, a gente vai ler o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Paulo está aqui numa fala sobre comer ou não comer coisas, o que eu como e o que eu não como. E aí a gente vai então esbarrar nessa questão do que é de fé ou o que não é de fé. Essa verdade ela pode ser aplicada para tudo na nossa vida. Mas ele aqui está falando sobre a questão de comer ou não comer alguma coisa. E ele vai dizer, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé.
Observe essa expressão. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. É interessante. Então, observe, na vida cristã, a gente, quando vai fazer as coisas, quando nós vamos fazer coisas, quando nós vamos nos movimentar, a gente precisa de fazer essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito inteligente. A pergunta é, isso é de fé para mim ou não é de fé? Eu vou citar um exemplo. Tá? Eu, particularmente, não bebo. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Escritura diz isso para nós. Né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu, particularmente, não bebo. Mas observe, uma pergunta que eu vou fazer aqui agora, e eu quero que você, à luz da própria palavra de Deus, responda para si mesmo. A bebida alcoólica, ela é pecado? Não é pecado. O que é pecado? Pecado é embriaguez. É isso que a Bíblia vai condenar. Tanto é que quando nós vemos Jesus numa festa, no seu primeiro milagre, ele multiplica, ele transforma a água em vinho. Aí se você pergunta, mas que vinho que era aquele? Era um vinho mais fraco, era um suco de uva, era um quissuco, era alguma coisa assim. Não, irmão, aquilo ali se bebesse deixava embriagado. A gente precisa de ter os pés no chão, porque no meio conservador, né? Há muitas explicações para tudo. No meio cristão conservador, fala, mas não é bem assim, ou não é vinho. Não, é vinho sim, está escrito lá. Se você pegar o texto original, só tem uma palavra para descrever vinho. Está escrito lá, no grego está escrito. Então, observe, olha só, eu estou falando de uma coisa que é de fé. Então, pastor, para você, o uso do vinho é uma coisa que você não faz, então não é de fé para você. Exatamente isso. Então não tem a ver com a minha fé. Se eu fizer uso, eu vou me condenar. Porque é uma questão entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Se eu posso te dar um conselho como seu pastor, não beba bebida alcoólica. Ponto. É um conselho que eu dou. Se você quiser abraçar, abraça. É você e Deus. Mas a gente precisa de ter o pé no chão para conversar sobre os assuntos, né? Então, a primeira coisa a ser entendida sobre fé é o que é de fé. Para mim, esse exemplo que eu acabei de citar, beber vinho não é de fé, não corresponde àquilo que eu desejo para a minha vida. Por isso eu não bebo, nem vinho, nem qualquer outro tipo de bebida. Eu não sou radical a ponto de dizer que se você chegar para mim com um bombom, com um licor dentro, que eu não vou comer. Eu vou comer, Diego. Eu vou comer, eu vou pegar e vou comer e vou me alegrar com aquele bombom. Só não vou comer uns 10, senão vai deixar eu um pouco diferente, né? E vai me engordar também. Então eu não quero esse probleminha, né? Mas eu posso, por exemplo, ir para um restaurante, pedir um creme de papaya com cassis, que é gostoso, um pouquinho ali, é muito bom. Eu não sou radical nesse ponto, mas eu não bebo. Você fala assim, você vai beber uma taça de vinho? Não, não vou beber. Não é comum na nossa casa, nem nos temperos a gente usa, embora eu goste de comer comida temperada com vinho. Dá um gosto diferente, você sabe disso, né? É bom, não é, Danilo? É bom, não é, Danilo? Danilo é cozinheirão aí, ó. O homem é fera. É gostoso, dá um sabor diferente. Então, esse texto, ele traz para nós essa visão. É de fé ou não é de fé? Pastor, mas o que você está querendo colocar aqui nessa noite como uma verdade para nós? Nós estamos falando de convicção, nós estamos falando de fé. E nós vamos falar também de confissão. Nós vamos falar de fé e vamos falar de palavras. De duas coisas que são muito importantes. E o primeiro entendimento, então, sobre a fé é isso. Isso é de fé ou não é de fé? Sempre que você tiver uma dúvida no seu coração, faça 3 perguntas para você mesmo. A primeira pergunta é essa: isso é de fé para mim ou não é de fé? Vai mexer com o meu coração ou não? Não, não vai então. Tranquilo. Segundo, isso fere a minha fé, porque observe, existem coisas que podem ser lícitas, mas podem não conver. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Olha aí, Paulo fala sobre isso. Ele é muito claro. Então a primeira pergunta é de fé? Você está com uma dúvida sobre qualquer coisa na vida? Pergunte para você mesmo. Isso que eu vou fazer é de fé ou não é de fé? À luz da Bíblia, irmão. Não é o seu achômetro, é o que a Bíblia diz. Não é de fé. Ou é de fé, não vai ferir a minha fé. Tranquilo, segue. Mas há uma segunda pergunta, porque ela vai estreitar a primeira ainda. A segunda pergunta é: isso fere a minha fé? Se eu for beber um copo de vinho, vai ferir a minha fé. Eu estou falando da minha fé.
Então eu não vou fazer isso. É lícito? Pode ser para você, para mim não é. Entendeu? Porque é uma questão de eu e Deus, eu e o Senhor. Agora, tem uma outra pergunta, uma terceira perguntinha aqui, que vai te ajudar também nos dilemas da vida. E a pergunta é: isso fortalece a minha fé? Agora, irmão, vamos ser sinceros e vamos considerar, se não fortalece a fé, se não tanto faz como tanto fez, por que você vai dar um passo naquela direção? Seja no que for da vida. Eu não estou falando agora sobre o exemplo que eu citei aqui. Outras coisas. Bom, essa é a primeira consideração sobre fé. Agora tem uma outra consideração muito importante sobre fé. Existe uma fé que só é alcançada no secreto, e a gente vai falar sobre isso em algum momento aqui dessa mensagem. Tem uma fé que é alcançada só no secreto. É aquela fé que vai te levar além, é uma fé mais madura, é uma fé maior, é uma fé bem especial, não é aquela fé rasa. Sabe, a fé rasa, quando a gente tem um resfriado, a gente já não suporta. Agora, quando você é um homem de fé, uma mulher de fé, o resfriado vem, e aí você fala, não, eu vou passar por isso aqui daqui a pouco é uma página virada na minha vida e está tudo muito resolvido. Olha só, o pastor Rick Warren disse o seguinte: a fé cresce quando damos o primeiro passo, não quando temos todas as respostas. Eu só vou acreditar se eu tiver todas as respostas. Então você não vai acreditar. Porque tem muita coisa da vida que você não vai ter respostas. Você vai procurar, você não vai encontrar. Pode ser que Deus te dê alguma resposta, pode ser que Deus te permita o silêncio também como uma resposta, mas a questão é, se a gente for esperar ter resposta para tudo, para crer no que Deus quer fazer, a gente não vai crer. Então precisamos vencer. Então a fé, ela cresce quando damos o primeiro passo, não quando nós temos todas as respostas. Nós estamos falando sobre duas coisas importantes, sobre a fé, que tem a ver com a nossa convicção, e nós vamos falar sobre confissão, e confissão tem a ver com palavras. Compreende isso, sim ou não? Amém, irmãos? Estamos juntos em nome de Jesus? Você está comigo nessa noite? Então vamos lá, vamos atentar aí para aquilo que Deus tem reservado para nós. Daqui a pouco a gente eu estou apenas introduzindo essa palavra para você poder entender onde que nós queremos chegar nessa noite. Nós estamos falando sobre convicção e sobre confissão. Convicção é fé, confissão é palavra. E agora o que a gente precisa entender sobre palavra? 7 coisas muito importantes. A primeira delas é essa que vai ser projetada aqui. Primeira delas, a língua pode gerar vida ou morte. Nossa palavra, ela tem muito poder, irmãos, muito poder. Provérbios capítulo 18, verso 21 vai dizer o seguinte, presta atenção. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E aí, qual é o fruto? Depende. Depende como é que você está usando. Se a sua língua está proferindo vida, você vai colher o fruto da vida. Se a sua língua está proferindo morte, você vai colher fruto de morte. As suas palavras criam atmosferas. Diga, as minhas palavras, elas criam atmosferas. De fé ou de destruição, irmão. Preste atenção. As suas palavras criam atmosferas de fé ou de destruição. E a pergunta que eu preciso deixar aqui para a nossa reflexão é: o que as nossas palavras têm gerado? O que as minhas palavras têm gerado? O que as suas palavras têm gerado? Segunda verdade, o que falamos revela quem somos. A boca fala do que está cheio o coração, nos diz Mateus 12, 34. A boca fala do que está cheio o coração. Você com certeza já esteve junto de alguém pessimista, sim ou não? Hein? É coisa boa sentar com um pessimista, né? Corre do pessimista, irmão. Corre de gente pessimista. Cai fora de gente pessimista. Pessimista, você senta perto dele, ele exala o que já está dentro do coração, porque ele vai falar do que já está semeado dentro da sua vida, dentro do seu coração. Ele vai falar o que ele acredita. E para o pessimista nada está bom, tudo é ruim. É muito difícil a gente sentar com gente pessimista, porque se somos homens e mulheres de fé, a gente vai na contramão do que ele pensa. A gente automaticamente vai na contramão do que ele fala. E agora, eu quero que você considere, de verdade, se você
de alguma forma se considera, por alguma razão, alguém pessimista, você precisa mudar isso na tua vida. Por quê? O que está no seu coração, quando chega na ponta da tua língua, está produzindo alguma coisa. E se o seu pessimismo está produzindo coisas ruins, é hora de repensar o que você fala, então. Nossas palavras, elas têm poder. E o que falamos revela quem somos. Terceira coisa, a língua pode ferir profundamente. Alguém aqui já foi ferido pelas palavras de alguém em algum momento da vida? Todo mundo aqui. Eu já fui, você já foi. As crianças, se a gente perguntar para um pequenininho aí, falar assim, você já ficou triste quando alguém falou alguma coisa para você? Ele vai contar, ele vai falar. E ele vai ser muito verdadeiro. Outro dia o papai falou isso para mim. Outro dia a mamãe me fez isso. Estou triste com ela. Ele vai falar. Então a língua, ela pode ferir profundamente. Provérbios 12, 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E aí um ponto de reflexão para nós diante dessa verdade. Nossas palavras têm gerado cura sobre a vida das pessoas, irmãos. Palavras podem ser armas ou remédios. E qual é o conselho? Escolha gerar cura em nome de Jesus. Amém? Vamos curar com as nossas palavras. Vamos abençoar com as nossas palavras. Nem sempre vai ser fácil, mas é indispensável que você dê esse passo na presença do Senhor. Olha só, uma outra palavra, em quarto lugar. A sabedoria começa no controle da língua. Você precisa controlar sua boca. Provérbios 21, 23 vai dizer: quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Quando é que alguém se compromete? Com palavras. Quando é que alguém é, às vezes, confrontado pelo que fala? Então, nossas palavras, elas precisam muitas vezes serem guardadas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção. Não é tudo que você pensa que você tem que falar. Não é. Às vezes a gente pensa coisas sobre situações, sobre pessoas, sobre circunstâncias, e eu consigo entender, depois de alguns anos de vida, que às vezes a gente simplesmente só tem que orar e colocar diante de Deus e dizer: Deus, toma conta e age. As suas palavras pode ser que não mudem a história dos outros, mas a sua oração ela pode mudar. Então ora a Deus, coloca diante do Senhor. Tem gente que vai saber discernir as suas palavras, ele vai ouvir com atenção. E tem gente que simplesmente vai fazer suas palavras passar de largo, ele vai ouvir por um lado e vai sair para o outro. É lógico que Deus dá discernimento para a gente a respeito dos conselhos que damos às pessoas. Se as pessoas estão escutando os conselhos ou elas não estão escutando os conselhos que damos. O domínio sobre a fala é sinal de maturidade espiritual. Quando nós começamos a entender que a partir das nossas palavras nós podemos abençoar ou não, e na prática vivemos isso, isso vai dizer uma coisa: que você está se tornando alguém mais maduro na fé. Amém? Nossas palavras traduzem muito da nossa fé, irmãos. Se temos alcançado a maturidade ou não. Há uma quinta verdade. A língua pode incendiar tudo ao redor. Cuidado com as suas palavras. Cuidado. Tiago vai nos falar no capítulo 3, no verso 6, o capítulo 3, uma boa parte dele é dedicado para falar sobre o uso da língua. E Tiago vai dizer: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Um pouquinho mais adiante ele diz: põe em chamas toda a existência do homem. Alguém aqui já viu alguém ser prejudicado por uma fala de alguém? É mais ou menos assim, uma pessoa falou uma inverdade sobre o outro e o outro foi prejudicado. Alguém já viu isso acontecer? Acho que todos nós aqui também. Eu já fui alvo de conversa furada, de gente que mentiu a meu respeito. E o pior de tudo, tem gente que continua mentindo a meu respeito. Esses dias atrás, me deparei com uma situação, fiquei muito irritado com isso, é o meu lado humano, né? Mas uma mentira que foi dita a meu respeito. Falei, não é verdade isso. E eu louvo a Deus porque quem caminha do nosso lado sabe que andamos na verdade. A gente fala, mas a pessoa parece que não descola da gente, né, gente? A pessoa parece que não desliga da gente, gente que passou na vida lá de trás, do passado.
irmão em Cristo, quero crer que nós vamos para o mesmo céu, nós vamos lá, mas lá vai estar tudo transformado, aí vai ser bênção, né? Mas aqui, misericórdia, só Deus na casa. Mas não descola, inventa uma história, um negócio que não tem nada a ver, mas que pode comprometer. E graças a Deus, irmãos, porque quem está do nosso lado, quem caminha do nosso lado, sabe que a gente anda na verdade. As pessoas colocam palavras na nossa boca, misericórdia. É muito triste isso, assim, a gente fica com o coração entristecido, porque isso só prova uma coisa: a pessoa não mudou, ela não mudou, ela não muda, não quer mudança. E aí eu vou dizer para você uma coisa: se você conhece alguém que, a partir da sua vida, da verdade que você vive, que é Jesus e a palavra de Deus e as práticas voltadas à verdade, se alguém continua falando besteira de você, mantém distância, irmão. É a melhor coisa que você faz, para o seu próprio bem, para você não continuar sofrendo. Mas desconecta também, não fica com raiva, não fica com ira, não fica com cólera, porque esse tipo de coisa não vai agradar a Deus também. Mas desconecta. Como é que num dado momento eu pensei assim, miserável, pensei. Eu preciso confessar, eu falei, miserável. Tinha que ter aberto para falar um negócio desse, mas nem, meu Deus, né? O domínio sobre a fala é sinal de maturidade espiritual. A língua incendeia, uma palavra maldita pode destruir relacionamentos, ministérios e reputação. A reputação de quanta gente foi, destruída por conta de mentira. Você conhece pessoas que tiveram a sua reputação detonada porque falaram uma mentira sobre ele. Você conhece alguém? Sim ou não? A reputação daquela pessoa foi para o brejo porque falaram uma inverdade sobre ele. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa: se você está com os seus pés depositados no caminho da verdade, descansa no Senhor. A Bíblia lá nas bem-aventuranças, a gente logo vai concluir dizendo que Jesus falando das bem-aventurados sois quando por minha causa os perseguirem, disserem todo tipo de mentira contra vocês. Está escrito ali, as pessoas vão mentir contra você, contra mim, sobre a nossa fé, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus. Vão falar um monte de inverdade, mas assim, não vamos se preocupar com isso, vamos simplesmente tocar a nossa vida adiante. Eu fiquei triste num dado momento, fiquei irritado num dado momento, mas de verdade, dia seguinte falei, vida que segue, bora para cima, que tem muita coisa mais importante para preocupar, para se preocupar, para a gente gastar o nosso tempo, amém? O que eu quero dizer para você é o seguinte: tem coisa que não vale a pena você perder o seu tempo, é isso, não vale a pena você perder o seu tempo, não perca o seu tempo, não perca, deixa falar, deixa a pessoa falar de você, agora não fale dos outros, eis a questão, porque nós estamos falando de convicções, de fé, estamos falando também nessa noite de algo muito importante que são as nossas confissões. E confissão tem a ver com palavra. Há uma outra verdade ainda sobre palavras. A sétima verdade e última, aliás, a penúltima. Use a língua para edificar e não para corromper. Efésios 4:29, isso aqui é muito sério, vai dizer o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros. Apenas o que for útil. Eu vou te fazer uma pergunta, aqui eu quero que você seja muito sincero com você mesmo. Durante esta semana, em algum momento, por alguma razão, diante de uma situação difícil, quais foram as palavras que saíram dos seus lábios? No meu caso, você já sabe qual foi a palavra: miserável, Essa foi a palavra, mas nada além disso. E eu tenho testemunha aqui, irmão Maurício. O irmão Maurício é minha testemunha, e eu sou testemunha dele também, nessa situação. Porque a pessoa tenta embolar a vida de outras pessoas também. Ele tentou embolar a minha vida, tentar embolar a vida dele também. Olha vendo, gente. Miserável. Misericórdia, melhor assim dizendo, Mas observe, irmãos, o uso da língua precisa ser, dedicado na edificação. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para a edificação dos outros. Cada palavra deve ser um tijolo na construção da vida dos outros. Um bom tijolo para a construção, para a edificação. Amém? E por último, presta atenção.
A língua do justo traz sabedoria e vida. É isso. Provérbios 15:2 diz: a língua dos sábios torna o conhecimento agradável, mas a boca dos tolos jorra insensatez. Quando a língua é guiada por Deus, ela se torna fonte de graça e de sabedoria. E a pergunta que eu preciso fazer agora é: seus lábios têm sido fonte do quê? De inspiração ou de destruição? Eu queria conversar com vocês ainda sobre 4 verdades que têm a ver com a nossa convicção, com a nossa fé, e que precisam ativar a nossa confissão, ou seja, as nossas palavras. A primeira consideração, tão importante: fé madura é fé testada e aprovada. Observe, fé madura é fé testada e aprovada. Se você quiser se tornar um gigante da fé, a sua fé vai ser provada, ela vai ser provada, mas ela precisa também ser aprovada pelo Senhor. Amém, irmãos? Amém. Você terá a sua fé sendo testada, mas ela precisa alcançar o patamar de ser aprovada diante do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, a gente vai ler versículos de 2 a 4. Abra, por favor, e acompanhe esse texto. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4, diz assim, Tiago falando: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé, da sua fé, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam maduros e íntegros sem faltar em nada, sem lhes faltar em nada. Uma pergunta importante para esse momento, então, é: quando Deus testa a nossa fé? E depois eu quero falar sobre o que são testes da nossa fé. E o que é uma prova de fato. Há uma confusão, às vezes, na vida das pessoas. O que é um teste, o que é uma provação, e o que é uma provação e o que é uma tentação, né? Há uma confusão sobre isso. O que é um teste e o que é uma prova? O que é isso? Né? Quando é que nós somos testados? Quando é que nós somos testados? Quando Deus nos diz não, nós somos testados. Quando nós às vezes pedimos uma coisa e Deus vem e faz tudo diferente. Quando Deus nos diz não, nós estamos sendo lapidados. E eu queria que você entendesse que os nãos de Deus, eles são importantes para que o nosso crescimento seja notório diante das pessoas. Deus não vai dizer só sim para nós. E quando Ele nos diz não, Ele vai nos conhecer pelo não que nos deu. Filhos sensatos sabem receber os nãos de Deus. Você precisará continuar confiando no caráter de Deus quando Ele disser não para você. Ele sabe o que está fazendo para amadurecer a sua fé, irmão. E para que a sua fé seja uma fé madura, Ele não vai dizer sim para tudo que você pede, para tudo que você quer. Existem coisas que nós estamos esperando um sim de Deus, mas Deus vai dizer: filho, isso não é o que eu quero para você. E a gente vai precisar de se alegrar com o não de Deus, como se alegrássemos com o sim de Deus, porque a segunda coisa que precisa ser entendida por nós é que Deus nos testa dizendo não, e Deus vai também nos provar dizendo sim. Ele vai nos aprovar, na verdade, dizendo sim. Pastor, como é que Deus vai me aprovar dizendo sim? Porque o sim de Deus também revela quem somos. O não de Deus revela muito do nosso coração e o sim de Deus vai revelar quem é que nós somos. Tem gente que não sabe ser abençoado, irmãos. Eu vou repetir. Tem gente que não sabe ser abençoado. Há pastores que não sabem serem abençoados, há membros de igreja que não sabem ser abençoados. Quando Deus nos diz sim, você também vai precisar continuar confiando no caráter dele. Ou seja, se Deus disser sim, Ele continua sendo Deus. Se Ele disser não, Ele precisa continuar sendo Deus para você. Deus, Ele vai testar a sua fé dizendo não, e Ele vai te aprovar dizendo um sim. E quando então Deus nos aprova, através do sim, Ele vai saber o que nós vamos fazer com o sim dEle. E o sim que nós recebemos de Deus, que tem a ver com o cuidado dEle, com as bênçãos dEle, com as manifestações da sua bondade, vão revelar muito sobre nós. Ou seja, as bênçãos que você está recebendo hoje vão revelar quem é você diante dos olhos do Senhor. O que é que você está fazendo com o que Deus está te dando? Eu acho que é uma boa pergunta aqui nesse momento. Eu quero que você entenda que sim não tem a ver com força do braço.
mas é graça benevolente de Deus. Deus só mantém a gente de pé pela sua misericórdia. Oswaldo Chambers, ele disse o seguinte: a fé, por sua própria natureza, ela deve ser testada e aprovada. E o verdadeiro teste da fé não é o fato de acharmos difícil confiar em Deus, mas de o caráter de Deus ser provado como fidedigno em nossa própria mente. Ou seja, Deus ele continua sentado no trono da graça, governando todas as coisas, ele continua soberano, quer seja nos abençoando ou não nos abençoando, de acordo com as nossas expectativas. Amém, irmãos? Irmãos, vocês estão conseguindo entender o que Deus está trabalhando aqui nessa noite no nosso coração? Ele está trabalhando sobre nossas palavras, Ele está trabalhando sobre nossa fé, Ele está trabalhando sobre o que entendemos, Ele está nos ajudando a entender o que é de fé e o que não é de fé, e nós precisamos abraçar de verdade a importância de sermos pessoas mais maduras na nossa fé, porque as nossas palavras elas vão traduzir o que já foi trabalhado no nosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. Se as suas palavras são palavras sábias, significa dizer que a sabedoria no íntimo do seu ser. Se as suas palavras são palavras que traduzem confiança em Deus, a confiança já está estabelecida aí no teu coração. Mas há uma segunda verdade muito importante que eu quero conversar com vocês. A segunda verdade é: a fé madura transformando-se em realidade, deve experimentar momentos de solitude. Diga, solitude é importante. Solitude não é solidão. A gente vai definir um pouco, então, essas palavras, mas eu quero fixar os meus olhos com você nas palavras de Jesus em Lucas capítulo 5, verso 16. Aqui está escrito assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus se retirava a lugares solitários e orava. Nós não estamos vendo aqui nesse texto que Jesus está vivendo solidão. Ele opcionalmente, é uma opção dele, ele deseja isso. Ele se retira para um lugar sozinho para buscar a presença do Senhor. A palavra solitude significa estar sozinho por escolha, de forma construtiva, saudável, e não por isolamento ou abandono. Qual que é a diferença, afinal de contas, dessas palavras, dessa expressão solitude e solidão? Solitude é estar só, em paz, num tempo de reflexão, descanso, conexão com Deus e consigo mesmo. E a solidão? A solidão é sentir-se só, mesmo cercado por pessoas. Solidão, ela tem 3 características. Ela traz vazio, tristeza e desconexão. A pessoa não quer saber de ninguém. Ela quer ficar sozinha porque ela está com o seu coração, quem sabe, amargurado. Mas eu quero que pensemos um pouco sobre essa questão de solitude. Se a gente deseja ter uma fé gigantesca, se a gente quer ter uma fé que de fato vai mover nossa vida, que vai nos ajudar nos dias difíceis, que vai nos fazer entender que o sim de Deus é bênção, mas que o não de Deus também é uma resposta e também é bênção na mesma medida, preste atenção no que eu estou lhe falando, nós vamos precisar de estar em alguns momentos sozinhos. Você precisa sair de cena, irmão, você precisa deixar sua esposa de lado, seus filhos de lado um pouco e se retirar. Aonde é que vai ser esse retiro? Eu não sei. Eu só sei que você precisa ter tempo para ficar sozinho. Ou dentro da sua casa, ou na beira da praia, ou então, quem sabe, sentado em alguma pedra. Nós temos alguns lugares aqui na nossa cidade, graças a Deus, que podem nos proporcionar isso. Às vezes eu estou sozinho em casa e eu vou lá para a varanda e o meu canto de refúgio muitas vezes é a rede que eu tenho lá na varanda de casa. Eu deito na minha rede, fico falando com Deus, buscando o Senhor. Às vezes acordo de madrugada, vou para lá, deito naquela rede, me cubro, acabo dormindo o resto da noite ali, mas é algo que me é muito importante. Mas é solitude. Eu preciso estar sozinho com Deus, eu preciso ter o meu momento de conexão com o céu para ter a minha fé sendo lapidada. Diferente de quando eu estou com alguma dificuldade maior, que eu quero ficar sozinho por isolamento e por escolha também. Não quero muito contato com as pessoas, com a minha esposa, com a minha filha, e quero ficar sozinho. Mas é uma opção. Mas geralmente esses momentos, eles não são vividos constantemente, mas são vividos de vez em quando por mim também.
Mas a palavra de Deus nessa noite, ela nos coloca a importância da solitude. E é disso que eu queria que você entendesse. E é isso que eu queria que você colocasse no seu coração. A gente é presenteado por Deus aqui, nessa cidade. Nós temos os cantinhos que nós escolhemos como especiais para os nossos encontros com Deus, nas nossas casas. Nós temos aí uma orla tão gostosa que dá para a gente poder caminhar. Você pode, por exemplo, nessa reta aqui, já é um pouco mais deserto. Você então tem que ir com um spray de pimenta no bolso, irmã, se você for caminhar sozinha. Tá? Você anda, bota lá, fala para o seu esposo: meu esposo, tira o escorpião do bolso, compra um sprayzinho de pimenta para mim, né? R$100 você compra um negocinho desse. Eu dei um para a Helenice outro dia de presente, um para a Maiara também, de gengibre. É mais gostoso o cheirinho, né? Vai arder de forma diferente, só que não. Mas é assim, na verdade, eu estou aqui brincando, mas eu dei para elas de verdade de presente isso, né? Elas andam na bolsinha delas. Cuidado, não arruma encrenca com elas, que é perigoso. Toma cuidado. Não vai dar muito certo se você senta numa treta com ela, vai puxar o sprayzinho ali, né, Marquinhos? Não vai dar muito certo, tá? Mas assim, irmãos, lógico que há lugares que tem movimentação de gente, escolha lugares, mas você precisa sair um pouquinho, sai de cena, vai para a beira da praia, tem a Boca da Barra, tem algumas pedras ali que dá para você sentar, ficar sozinho e buscar a Deus. Você precisa disso. E eu te peço, não ignore se você está sentindo a necessidade de ter um momento de solitude na presença do Senhor. Por favor, sai de cena. Solitude é o silêncio que cura e solidão é o silêncio que fere. E a gente teve aqui um exemplo clássico da vida de Jesus. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Ele queria ficar sozinho. Mas não é sozinho para amargar, é sozinho para se conectar. Não é sozinho porque está pensando em fazer besteira. Até porque se você estiver pensando em fazer besteira, você não pode ficar sozinho. Você tem que estar cercado de gente o tempo todo. E isso é importante. Mas quando a gente quer, de fato, se conectar com Deus, nós precisamos deixar as pessoas de lado um pouco. Existem coisas que é só entre você e o Criador. Não é entre você e a sua esposa, entre você e os seus filhos, entre você e o Criador. Está aí uma chave para que você se torne um gigante da fé. Por que Jesus tinha uma fé tão elevada? Porque ele cultivava momentos de solitude aos pés do Senhor. Por isso ele era um gigante da fé. Eu acho que o maior gigante da fé é o Filho do Deus vivo. O maior gigante da fé. Nós temos tantos outros homens e heróis da fé. Hebreus 11, 12 vai falar dos heróis da fé. Aquela galeria é linda. Quando nós lemos capítulo 11, a gente fala sobre fé e pensamos sobre fé, a gente vai ver que a nossa fé é tão pequena em comparação à história desses homens e mulheres de Deus. Mas ali é uma referência para nós. E Jesus é a nossa grande referência como o grande gigante da fé. Richard Foster disse o seguinte, olha só: a verdadeira solitude é o lar da alma. É ali que ouvimos a voz de Deus sem o ruído do mundo. Por isso você precisa se desconectar da voz da multidão. É gostoso isso tudo. Como é bom. A gente ouve Deus no meio da multidão, sim ou não, irmãos? Com certeza. A gente participou de um congresso nesse ano, tinha lá mais de 5.000 pessoas, coisa maravilhosa. Ouvimos a voz de Deus ali, no meio da multidão. Quanta coisa nós ouvimos de Deus. Mas quanta coisa ouvimos nos dias que sucederam aquele congresso, quando nós estávamos sozinhos diante de Deus, cada um buscando a Deus do seu jeito. Nós recebemos de Deus a sua voz a partir do momento em que ele estava ministrando para a multidão, e depois recebemos da parte do Senhor quando ele foi ministrando individualmente sobre os nossos corações o que ele já tinha falado no meio da multidão. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Você está no meio da multidão, Deus está falando algumas coisas com você, mas haverá algumas outras coisas que você vai precisar de sair daqui e colocar em prática. Quem sabe, uma dessas coisas para essa semana é: eu preciso estar sozinho na presença do Senhor hoje. Faz isso, faz isso. Você pode fazer isso essa semana ainda, em nome de Jesus? Um tempo com Deus, só você e Deus. Desconecta de tudo.
Pastor, não consigo, porque eu estou sempre cercado de gente, lá no volante do seu carro, quem sabe? Porta fechada, encostado num canto aí, em alguma rua, para. Você precisa estar conectado com os céus para ter uma fé de gigante, em nome de Jesus. É isso que Deus quer. Olha para Davi. Os seus escritos traduzem a dor da alma muitas vezes, mas momentos em que ele estava sozinho com Deus. Eu acredito que a maior parte dos salmos que Davi pôde escrever foram a partir de momentos em que ele estava sozinho com Deus. Quem sabe cuidando das ovelhas do seu pai. Pensa, por exemplo, no Salmo 23, ele que era um cuidador das ovelhas do pai. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não sei exatamente precisar quando ele escreveu isso, mas ele fala de um Deus que é pastor, e ele fala de um Senhor que é soberano sobre a tua vida. A solitude é uma chave poderosa para compreendermos quem é Deus, irmãos. Eu quero entender mais quem é Deus. Tenha contato com Deus sozinho, você e Ele. Agora, por favor, algumas pessoas, alguns cristãos, têm mania de querer chegar diante de Deus e falar. Não tem nada de errado com isso, você precisa falar mesmo. Você precisa falar tudo, mas contar tudo para Deus, dizer tudo que você tem que dizer para Deus, suas dores, seus sofrimentos, você precisa de conhecer mais a Deus, quem Ele é como seu Pai, você precisa. Fala tudo que você quiser falar para Deus, mas oração a gente sabe que é uma via de mão dupla, meu querido e minha querida irmã. Nós precisamos falar, mas nós também precisamos ter tempo para ouvir o que Deus quer falar. Isso é solitude. É entender que a oração é uma via de mão dupla. Eu falo, mas Ele também quer falar. Ou você acha que nesse relacionamento que você tem tido com Deus, Deus não está o tempo todo querendo falar com você? Tá, com certeza. Ele usa situações, usa pessoas, usa uma canção, usa uma frase, usa a vida de uma criança, usa um animal para falar com a gente. Pastor, como assim? Sim. Deus usa a natureza para revelar para nós coisas que estão no seu coração, que correspondem à sua vontade. Pastor, mas não entendo direito isso, irmãos. Tenha conexão com os céus que vocês vão entender. Sinais dos céus que Deus proporciona para nós, às vezes, a partir dessa nossa intimidade com Ele e através da natureza. Deus fala através da natureza. Ele está querendo se revelar. Ele está se revelando. O problema é que às vezes nós estamos insensíveis à sua revelação. Queria dar uma terceira verdade, e eu quero que você agora abra o seu coração para aquilo que você vai ouvir, porque isso tem muito a ver com a sua fé. Não confunda as provas da fé com os fatos comuns da vida. Zele pelas suas convicções e confissões. Eu preciso explicar bem isso, e quero que você entenda muito bem. Eu quero repetir essa verdade que está sendo projetada aqui. Não confunda as provas da fé com os fatos comuns da vida. Zele pelas suas convicções e confissões. Uma grande parte do que chamamos de provas de fé é o inevitável resultado de estar vivo. É isso. Tem coisa que você vai ver porque você tem que viver e ponto. Vou citar um exemplo. Se eu não cuidar da minha saúde, o que eu posso esperar? Que em algum momento o meu corpo, por conta de eu não estar cuidando da minha saúde, ele vai ter uma reação automática. A gente não pode dizer que estamos sendo provados por Deus e que a nossa fé está sendo provada. Nós estamos apenas colhendo o fruto de uma negligência da nossa parte. É diferente. A provação de Deus vem para lapidar nossa fé, mas existem coisas que têm a ver com o curso natural da vida, como o desgaste do nosso próprio corpo físico, que tem a ver com a natureza. E a gente, quando ficar um pouquinho mais velho, quando às vezes começarem a surgir algumas dificuldades, alguma dor ou outra coisa, eu espero que não seja assim sobre a sua vida, porque eu creio que você vai cuidar da sua saúde em nome de Jesus, mas que quando você sentir alguma coisa, você não diga assim, nossa, eu estou sendo provado com isso. Não, você não está sendo provado. Você está simplesmente, a partir da sua história, a partir da sua existência, vivendo o que é para ser vivido. Você não nasceu para ser eterno. Eu não nasci para ser eterno. Eu não sei quantos anos Deus há de prover de vida para mim.
mas eu quero vivê-los intensamente. Agora, existem coisas que a vida vai se encarregando de trazer. Eu lembro que quando era garoto eu não usava óculos. E aí eu fui para o seminário, né? Eu não gostava muito de ler no começo da minha jornada cristã, mas aprendi a ler ali no início da minha jornada cristã. E eu lembro que às vezes eu chegava do seminário, né, à noite, e era uma luz meio fraca dentro da minha casa, e eu me lembro que às vezes eu tinha que fazer trabalhos. Naquela época era tudo manuscrito, então você tinha que pegar a folha de almaço, escrever, fazer capa, era na mão mesmo, na unha, né? É interessante que hoje algumas escolas estão voltando a essa metodologia de ensino, por quê? Por conta do IA, da inteligência artificial. Chat, me dê aqui uma tese, sobre tal assunto. Está lá, 10 páginas. A molecada copia, cola, imprime, né? Copia, cola, imprime, entrega. Serviço completo. Só que não teve nenhum cuidado. Bom, mas naquela época era tudo na unha, né? Então, na base do manuscrito. Então a gente tinha que escrever. E aquilo ali acabou que prejudicou a minha saúde visual. Foi ali que tudo começou. E a vida começou a ficar fraca, né? Hoje, graças a Deus, está mais estabilizada, mas os graus em relação ao que eram no começo são muito maiores. E eu peço que Deus tenha misericórdia para que não aumente. E se aumentar, não tem o que fazer. Peço cura, eu peço misericórdia, eu peço graça, mas eu não posso dizer, Deus está provando a minha fé porque a minha vista está ficando fraca. Não. Minha fé não está sendo provada por isso. Eu estou simplesmente vivendo as coisas que são normais para a história de qualquer ser humano, que podem ser normais. E Deus abençoe que você que não usa óculos, que você nunca use, em nome de Jesus. Porque quem usa, né, eu não gosto de usar, né, mas tem que usar, a gente usa, não tem que fazer. É assim, deu para entender até aqui? Amém? Amém, irmãos? Pastor, o que isso tem a ver com a fé? Tem a ver que a sua fé precisa ser uma fé madura. E você não precisa e não pode ficar abrindo a sua boca para dizer que tudo é prova de fé. Deu um tropeção, nossa, minha fé está sendo provada, Jesus tem misericórdia. Ô diabo sujo, levantou uma serpente, colocou ali no meu caminho, eu tropecei nela, quase caí de boca no chão. Irmão, pelo amor de Deus, foi sua falta de atenção. A sua fé não está sendo provada, foi o curso natural da vida. Você não prestou atenção, você tropeçou, quase se arrebentou. Pastor, eu quero ficar fortão. Aí vai lá, que levantar 200 quilos, quebra o braço, quebra a perna. Você procurou, irmão, desculpa. Não, eu quero ficar, né? Vai, cuidado, o seu coração tem um limite aí, preste atenção, principalmente você que passou dos 40 e está entrando na turma dos exames aí. Fique esperto. Queira achar que você tem 20 anos. Não adianta. Né? Eu lembro quando eu era garoto, eu participei 3 anos seguidos de uma corrida que tinha no colégio que eu estudei, né? E era um subidão assim de uns 3 quilômetros e mais uns 2 ou 3 de reta, eram 6 quilômetros aproximadamente. E foi muito interessante que em 2 anos eu cheguei na mesma colocação, de 300 alunos, cheguei no número 27 em 2 anos seguidos. Mas eu me lembro que eu subi correndo. Vai eu querer fazer isso hoje, irmão? Eu infarto, eu não aguento, não dá, não é para mim. Eu falei para o Solange esses dias, tem que ser, a gente estava caminhando ontem na orla, né? Eu falei, Solange, pace bob, tem que ser. Leve, irmão, de leve, sem estresse, tem que ser tranquilo. Você não consegue correr, caminha, mas faz alguma coisa pela sua própria saúde. A gente está aqui incentivando o tempo todo, em nome de Jesus. Deixa eu deixar 2 conselhos dentro dessa palavra. Primeiro, na prova de sua fé, continue confiando em Deus. Seja sábio nas suas declarações. Amém? Amém. Então, desculpa, mas eu preciso dizer de novo. Não diga que a sua fé está sendo provada se ela não está sendo provada. Pastor, mas eu não entendi direito. O que é uma prova de fé? Deus ele pode provar nossa fé? Sim, a Bíblia fala que Deus prova a nossa fé. A provação da fé não tem a ver com tentação, porque tentação é coisa ou que o diabo joga no nosso caminho, ou que o nosso próprio coração maquina. Nós somos tentados por 2 caminhos, ou pelo inimigo da nossa alma, ou pelas nossas próprias cobiças. Mas nunca por Deus, é diferente. Provação é um teste.
É um teste que você passa na sua saúde, é um teste que você passa sobre uma necessidade que surge, uma questão de ordem financeira, um problema de um relacionamento com o filho, um problema com o irmão, seja lá como for. Aí você está sendo provado. E aí você precisa ter muita sabedoria e conseguir compreender que Deus deseja te amadurecer na fé. É isso. Eu preciso dizer, você não se torna um gigante da fé sem ter problemas para resolver, dificuldades para enfrentar e desafios para vencer. Não se consegue, irmãos. Olha para os heróis da fé. Voltando aqui, os nossos olhos para os heróis da fé. Olha para qualquer personagem da Bíblia, qualquer personagem. Você vai ver que eles passaram por provas e eles só conseguiam alcançar um nível muito mais elevado porque estavam em comunhão no secreto com Deus. Então, eu quero que você saia daqui nessa noite com duas coisas muito importantes no seu coração. A primeira delas é que você não pode confundir prova de fé com o curso natural da vida, as coisas naturais que vão acontecer. Não tem como. Você precisa ter clareza sobre isso. A segunda coisa é que Deus diz sim para também saber quem você é, como Ele também nos diz não. E as duas coisas são respostas de Deus. O problema é que a gente só quer receber sim de Deus. E então, quando nós estamos nesse patamar de fé, a nossa fé é muito rasa, é muito pequenininha, é muito xoxa. Agora, quando nós entendemos que por trás de cada não de Deus há um propósito, aí nós podemos dizer que estamos crescendo na nossa fé para a glória do nome do Senhor. Há um teólogo chamado Tozer, e o Tozer disse o seguinte: nem todo sofrimento é uma prova de fé. Algumas dores vêm simplesmente porque ainda vivemos no mundo que geme por redenção. Infelizmente, eu e você sentimos dores nesta vida, dores físicas, dores emocionais, às vezes até dores espirituais, porque o pecado feriu a raça humana. É consequência lá de trás. É uma consequência. Era tudo perfeito. E aí o homem inventou de querer fazer alguma coisa diferente do que era perfeito. E aí nós colhemos as consequências a partir disso. Mas há um segundo conselho. Quando a vida lhe impuser os fatos do curso natural dela, também continue confiando em Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Deus continua sendo Deus. Pastor Rick Warren disse o quê? Nem toda dor é prova de fé. Algumas são apenas parte da condição humana. A fé não elimina as tempestades, mas dá sentido a cada uma delas. Graças a Deus por isso. Diga graças a Deus. Agora, com muita fé, você vai olhar para mim e vai dizer assim: graças a Deus pelas tempestades que eu tenho enfrentado com os meus olhos postos no Senhor. A gente é igual aqueles coqueiros ali da beira da praia. Até dá uma entortadinha, mas não cai, irmão. E está produzindo fruto. Dá uma volta ali para você ver. Está o ventão soprando ali, ano após ano. E eles estão produzindo. Outro dia tinha uns moleques pendurados lá, arrancando coco, tirando coco. Falei, ai, que beleza, né? Que beleza no bom sentido mesmo, que beleza, olha. E esses coqueiros estão aí sendo surrados pelo vento. Você pode ver que está até meio torto, tem alguns que estão tortos ali, mas eles não caem. E assim como nós não caímos. Nós nos mantemos de pé, nós nos mantemos firmes para a honra e para a glória do nome do Senhor. O que é uma prova de fé? O que é um fato natural? Prova de fé tem a ver com as situações que Deus permite para fortalecer a nossa confiança e gerar caráter espiritual em nós. Pois vocês não sabem que a prova da fé produz perseverança. Quando for provado, não questione o amor de Deus sobre a tua vida. Amadureça, simplesmente. Quando você estiver no olho do furacão, não questione Deus, não fique, ai Deus, onde que o Senhor está? O Senhor me abandonou, o Senhor não quer nada, não pode fazer nada por mim, não vai fazer nada por mim. Irmãos, Deus está fazendo, nós é que não enxergamos. Aí você fala assim,
Pastor, mas às vezes é difícil mesmo. Mas a gente pode repousar nos braços dele e dizer, Pai, me carrega. Pai, agora está pesado, eu já estou no momento que eu não estou aguentando mais. Você pode contar para Deus. Lembra da solitude? É para isso que a solitude existe. É para isso que estar sozinho com Deus existe. Para você rasgar o coração e falar, Pai, eu já não estou aguentando mais não. Está muito pesado para mim, o negócio está difícil. O que são os fatos da vida? São as dificuldades naturais existentes, perdas, desafios, limitações que nós temos. Pensando em perdas, a gente recente, essa semana agora, a irmã Valdeci perdeu o esposo dela, alguns dias atrás, perdemos a irmã Ruth, ou um pouquinho mais atrás, perdemos o irmão Moisés, aqui da nossa comunhão. Quantos mais esse ano tem outro? O irmão Múcio. Nossa irmã Sueli está num leito de enfermidade. Depois descobri que estava com um tumor no cérebro e deu maligno. Está ali, os médicos fizeram, estão tentando fazer. Chega no momento, e agora, irmãos, Deus deixou de ser Deus? Não. Mas, pastor, aquela mulher é uma mulher de fé e continua sendo uma mulher de fé. E vai ser uma mulher de fé até o final. É assim, irmãos, deu para entender? Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus sobre nós. Ele vai ser Deus, de qualquer jeito Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe como fazer, o porquê fazer, de que forma fazer. Você precisa entender só isso. E não tem nada de errado a gente às vezes ficar com o coração triste. A gente fala assim, poxa Deus, eu queria que o Senhor tivesse feito diferente. Dizer para Deus da sua tristeza, chorar e dizer, Pai, eu queria que o Senhor tivesse feito diferente. E quando eu digo essas palavras, eu não estou aqui me referindo à minha irmã Sueli. Porque enquanto existe a vida, nós declaramos milagre, nós cremos em milagre. Tem a ver com confissão. Tem a ver com confissão. Tem a ver com o que eu acredito. E eu já vi Deus curar tanta gente de câncer, irmãos. Alguns aqui já viram dessa mesma forma. Eu já contei testemunhos aqui, já vi gente que foi curada de câncer. Nós temos aqui na nossa comunhão irmãos que foram curados de câncer. Temos a Helenice, passou por 2 cânceres. Nós temos o Hinaldo passou por 2 vezes o câncer também. Nós temos outros aqui da nossa comunhão que têm enfrentado dificuldades na questão da sua saúde. E aí onde é que está Deus? Sentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchem o templo. É assim, Ele é soberano, Senhor. E diante dEle, ainda, há anjos declarando dia após dia, e que seja assim para a eternidade, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o soberano sobre tudo e todas as coisas. Você precisa continuar crendo. Se Deus fizer. E você precisa continuar crendo, se Deus não fizer. Lembre-se, o não de Deus é uma prova. O sim de Deus é uma aprovação e, ao mesmo tempo, também é uma provação sobre a vida de muitos. O sim na vida de alguns é uma provação de Deus. Porque quando Deus diz sim, Ele também vai conhecer o seu coração. Eu estou repetindo o que eu já disse aqui. É para fortalecer no seu coração essa verdade, no nome de Jesus. Encare essa realidade com sabedoria e equilíbrio, lembrando que nem tudo é prova, mas tudo pode nos ensinar. Tudo está ensinando a gente, tudo. Enfrentando as provas de sua fé, ou fatos comuns da vida, eu quero te convidar a fazer 3 declarações agora. Repita aí, no nome de Jesus. Primeiro, Deus é Deus. Deus é Deus. Não, vocês vão falar como Betel, bem forte, para estremecer esse lugar. Diga, Deus é Deus. Deus é Deus. Agora diga assim, Deus sabe o que está fazendo. E por último, diga, Deus é soberano. Deus é soberano. Amém? Amém? Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós não nos movemos de qualquer jeito, nós nos movemos pela fé e pela fé. E a última verdade, fé é confiar em Deus mesmo que tudo contradiga quem Deus é. Outro dia, uma pessoa disse assim, onde é que Deus está? Olha para mim aqui, por favor. A pessoa disse, onde é que Deus está? Nesse momento, nessa situação.
Eu falei, Deus está assentado no trono de graça dele e sabe como fazer. Ele sabe alguns porquês e nós não sabemos. Deus é soberano. Deus é Senhor. Irmão, não se revolte, nunca se revolte com Deus. Nunca faça isso, nunca faça isso. Eu gosto muito de lembrar da história de Jó, e aí nós temos um dos versículos mais profundos, eu acho que do livro de Jó. Eu quero apenas que você escute. Eu quero ler a parte A desse versículo, que se encontra em Jó 13:15. Apenas escute, eu quero ler na versão revista atualizada. Diz assim, Jó falando sobre Deus. Presta atenção às palavras dele aqui agora. Ainda que ele me mate, isso é sério demais, nele eu esperarei. Se as divisas lhes caírem em lugares favoráveis, glorifiquem a Deus. Se as divisas não lhes caírem em lugares favoráveis, glorifiquem a Deus. Na mesma medida. Deus, Ele está no controle, desde o início da nossa vida e até o final da nossa vida. Ainda que Ele me leve, ainda que Ele te leve, nele eu esperarei. A nossa esperança não está posta nas circunstâncias e nem nas coisas desse mundo. A gente está aqui de passagem. Eu, fazendo o velório do irmão Paulo, me lembrei novamente, sempre eu me lembro disso, que a gente, na vida, vive momentos, às vezes, de tanta tristeza. Crianças de 2 dias de vida, ou que nem sequer chegaram a nascer, já fiz velórios assim. E cheguei a fazer o velório de um senhor de 106 anos de idade, 104 ou 106 anos, não lembro. De qualquer forma, tinha passado os 100 anos. Gente do céu, para pensar. Eu fico pensando nos personagens bíblicos lá do começo da história, da era bíblica, né, da história bíblica. Viviam 800 anos, 900, você imagina o que é isso? Viver 800 anos, 700 anos. Eu já vivi 50, eu falo, Deus amado, misericórdia. Você imagina o camarada viver 700 anos, 500 anos, teria que viver 9 vezes mais do que eu já vivi. Gente do céu, para pensar. Deus é Deus, sobre aquele que parte na tenra idade ou na idade avançada. Ele é soberano. Uma última fala minha aqui, essa frase que vai ser projetada. A convicção que ativa a confissão é aquela que descansa em quem Deus é. E eu pergunto aqui nessa noite para você, quem Deus é para você? Para mim, eu resumiria numa expressão que é bíblica e você encontra de Gênesis e Apocalipse. Deus é soberano. Há uma canção que fala de um Deus que é soberano. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina desde antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, que fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e que formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas, glórias a Deus. Nosso Deus é soberano sobre tudo que estamos vivendo. Me permita e me perdoe a redundância, mas por favor, não confunda o que o curso natural da vida lhe trará como provação. A provação é para aprofundar, e o curso natural da vida é para nos aproximar mais e mais de Deus. Sejamos aproximados do Senhor, em nome de Jesus.